Priscila Asbeck, você que está em tela aqui comigo com os pés na cidade que elegeu um novo prefeito, o Mamdani, como próximo prefeito de Nova York. Primeiro muçulmano a liderar a maior cidade dos Estados Unidos, a capital econômica também do país. E aí, o que Donald Trump disse sobre essa eleição, Asbeck? Oi, Elisa, bom dia a você, a todos que nos acompanham. Donald Trump ontem, em um fórum empresarial, quebrou o silêncio sobre Mamdani. Ele que vinha falando sobre a derrota dos republicanos, reconheceu a derrota dos republicanos, mas não falou especificamente sobre a vitória de Mamdani. E aí ontem, mais para o fim do dia, ele falou sobre isso nesse encontro que aconteceu em Miami e ele disse que o que aconteceu em Nova York foi terrível e ele falou que ele já tinha dito que os Estados Unidos não teriam nunca um socialista eleito em qualquer cargo do país. E ele falou que estava certo, mas que o que aconteceu foi que pularam a etapa do socialismo e colocaram um comunista no seu lugar, então dizendo que Zoran Mamdani é um comunista. E ele falou que os opositores dos republicanos estão determinados a transformar os Estados Unidos em uma Cuba comunista ou uma Venezuela socialista e disse: vocês viram o que aconteceu com esses lugares. Essa é uma frase que vem sendo muito repetida, Elisa, tanto por Trump quanto por outros republicanos, de que Mamdani seria um comunista. E o que o próprio Mamdani disse é que ele não é comunista, ele se define como um socialista democrático. Aí a gente lembra um pouquinho das nossas aulas ali de geopolítica, né, talvez de história, para entender a diferença entre socialismo e comunismo, né? No comunismo não existe ali uma disputa entre diferentes partidos, existe um poder centralizado e esse poder centralizado não permite, por exemplo, capital privado, ou seja, não haveria empresas se de fato Mamdani fosse um comunista e conseguisse implementar suas políticas aqui em Nova York. O que ele propõe não é que haja uma eliminação das empresas e do capital privado. O que ele propõe é um reequilíbrio dessas forças de poder e um aumento dos impostos sobre os mais ricos e sobre as empresas para conseguir endereçar políticas como congelamento de aluguéis, creches gratuitas e também redução da inflação, do custo de vida que está muito alto aqui em Nova York. Também uma redução, por exemplo, das tarifas de transporte público são suas principais promessas de campanha. E só para finalizar, Elisa, existe uma análise que está sendo feita de que essa derrota incomodou muito Donald Trump, não só por causa de Mamdani aqui em Nova York, mas porque em vários distritos que houve eleições, tanto no governo da Virgínia, de New Jersey, os democratas avançaram muito em relação a 2024. Isso traz um prognóstico também para as eleições de meio de mandato em 2026 e mostra que Donald Trump, que sempre foi um político que conseguiu endereçar muito bem essa questão do custo de vida e da economia, não está conseguindo endereçar tão bem essas questões, principalmente agora com shutdown também. E isso apareceu em várias pesquisas de boca de urna, tanto da CNN quanto da NBC, mostrando que só 30% da população está satisfeita com a política econômica de Donald Trump. Claro, isso aconteceu, essas pesquisas foram feitas onde houve eleições, que são estados tradicionalmente democratas, também locais tradicionalmente democratas, mas ainda assim um alerta para o Partido Republicano. A gente vai ouvir agora o que disse Donald Trump. If you want to see what congressional Democrats wish to do to America, just look at the result of yesterday's election in New York, where their party installed a communist as the mayor of the largest city in the nation. Remember, I've said we will never have a socialist elected to any post in our country. I used to say that, and I was right. We skipped socialist and we put in a communist instead. That didn't work out too well. But as I've warned for many years, our opponents are hell-bent on turning America into a communist Cuba or socialist Venezuela, and you see what happened to those places.